A sétima vai vir no intervalo. Nós estamos aqui exatamente no capítulo 7, que é o intervalo da última trombeta que vai ser tocada. Então, por gentileza, Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 17. Eu vou ler o texto aqui. Semana passada eu li todo o capítulo, quem estava aqui deve ter visto, mas por amor aos queridos irmãos que estão participando hoje conosco, especialmente alguns pela primeira vez, eu vou ler todo o capítulo. São 17 versículos. Nós já fizemos a exposição dos versículos de 1 a... Quem lembra aí que estava semana passada? De 1 a 8. Então hoje a exposição será dos versículos 9, aquela grande multidão que nós vamos tentar identificar aqui com vocês. Mas acompanhe aí a leitura, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Até aqui a leitura do texto, até porque encerrou o capítulo 7. Meus irmãos, deixa eu apresentar lá para vocês.
O assunto que nós estamos tratando com vocês aqui, no capítulo 7, é sobre a igreja de Deus. O que é igreja? Igreja não é apenas um ajuntamento, igreja não é construção, não é parede, não é um local específico. Igrejas são pessoas. Igrejas são homens e mulheres, crianças, idosos que compõem o corpo de Cristo, no qual Ele é a cabeça. Então nós somos membros desse corpo e somos importantes tanto quanto, meus irmãos. Não há ninguém na igreja que seja inferior ao outro. A igreja do Senhor Jesus nivela todo mundo por baixo. Cristo é o cabeça. Então a igreja de Deus são aqueles que pertencem a Deus. Não são deles mesmos. Eu não sou de mim mesmo. Eu não sou de Sueli. Sueli, minha esposa. Ainda que eu tenha um texto do apóstolo Paulo dizendo que o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido, mas ali ele está tratando de uma questão de relacionamento conjugal. Mas na verdade eu não sou de mim, eu já nem vivo mais, eu sou de Cristo. Assim também minha esposa é de Cristo, e minhas filhas e meus netos, e por aí vai. Nós já trabalhamos aqui, meus irmãos, a questão do contexto do Apocalipse 7. Eu disse que os primeiros 6 selos já passaram. Capítulo 6, quem já estudou aqui o capítulo 6 com o seminarista Osiel. E mostrou o desespero total das pessoas sendo castigadas. Os 6 primeiros selos, que é aquele ressoar da trombeta, é juízo, é castigo por aqueles que não fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E a pergunta no final do capítulo 6 evidencia circunstâncias tão difíceis, ou as circunstâncias tão difíceis dos habitantes da terra, que está aí no versículo 17. Por que chegou o grande dia da ira deles? E quem é que pode suster-se? É uma pergunta também retórica que nós já sabemos a resposta. Quando Deus quer agir, ninguém pede, meus irmãos. O Senhor Deus é o Criador de tudo que existe, dos céus e da terra. Se Ele quiser acabar com tudo, Ele acaba a hora que Ele quiser. E não há ninguém que refreie a mão dEle de o fazer. Eu sei que nós somos influenciados por dizer que, de vez em quando, a natureza entra em fúria. Quando vê uma tempestade que traz grandes catástrofes, terremotos, maremotos, eu sei que a ciência vai tentar dar uma resposta para nós, dizendo, não, isso daí é um distúrbio da natureza, especialmente agora na nossa época, nós estamos vivendo aí o aquecimento global, então o clima está descontrolado, e aí então é por isso que acontecem essas grandes catástrofes. Pois bem, meus irmãos, nós sabemos que existe um Deus que criou e governa e mantém todas as coisas, que governa e controla até o vento. Se Ele quiser, o vento não sopra. Mas se Ele quiser, Ele dá ordem para o vento soprar e o vento sopra. Então nós trabalhamos muito isso. O capítulo 7 responde à pergunta intrigante do capítulo 6, meus irmãos, que vai apresentar o 7º selo. Então, o capítulo 7 é um intervalo, tá bom? Quem participou aí do capítulo 6 deve ter visto os 6 selos sendo apresentados, cada selo sendo aberto e assustando. E quando ia abrir o 7º selo, parece que João vai ter da parte de Deus aqui um alívio, porque é para acalmar o coração do apóstolo que está tendo essa revelação e posteriormente ele escrevendo para as igrejas. Então, é para nós aqui, meus irmãos, está vindo um juízo. Mas o capítulo 7 é para mostrar que existe um céu preparado para aqueles que são fiéis ao Senhor. Então pode vir o juízo que vier, nós não temeremos. Para nós já sabemos que é a consumação de todas as coisas. Então nós, os crentes, não tememos o juízo final, meus irmãos. Quem teme o juízo final é quem não teme a Deus. Então, o capítulo 7 é consolador. Eu vou passar rápido aqui, porque eu já passei por aqui, tá bom, meus irmãos? 144 mil selados por Deus, é o texto que nós trabalhamos semana passada aqui, quem estava aí deve ter visto. Aqui não é um grupinho específico de uma religião exclusiva, tá bom, meus irmãos? Ainda que nós temos na nossa nação uma religião que se diz detentora desse número aí, pertence somente a eles. Vocês sabem quem são eles.
Eu vou correr aqui porque nós vimos que depois disso o apóstolo viu 4 anjos, ele está tendo visão, em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores. Então, o que João está vendo é que está para vir uma grande catástrofe na terra, mas alguém está segurando, a mando de alguém, e nós sabemos quem é. Nós falamos que 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Os anjos não são identificados, são seres celestiais, mas a tarefa deles fica bem evidente. Eles têm o poder para danificar a terra. O versículo 3 deixou isso bem claro, é só ler. Falamos que o número 4, meus irmãos, é muito significativo. Sugere aqui um relacionamento na terra, é um juízo na terra. Então, por isso, 4 anjos, 4 cantos e 4 ventos. 4 cantos significa os pontos cardeais, é bem estratégico. Deixa eu acelerar aqui. Eles conservam seguro os 4 ventos. Então, eles estão segurando, meus irmãos. Vento aqui pode ser entendido numa ação de Deus, porque o Espírito do Senhor, às vezes é denotado como aquele que é um vento que age como quer, você não vê, às vezes não sente, ele age. Assim são os que nascem da parte de Deus ou são nascidos de Deus, mas nós estamos tomando vento aqui literal. Aqui é algo que vai ser catastrófico, porque o que está sendo narrado aqui é um prenúncio do fim do mundo, quando o Senhor Jesus voltar. Não vai ser uma coisa boa, bonita de se ver quem estiver na terra, meus irmãos. Então ele vê outro anjo que subia do nascente do sol, nós já explicamos ele. É um anjo que vem do nascente do sol, e ele dá uma ordem para os 4 anjos, os 4 anjos que estão segurando os ventos, os 4 cantos da terra. Nascente do sol, a direção de onde vem a luz, representa a habitação de Deus. Então é um anjo que vem de Deus. Deixa eu correr aqui, meus irmãos. Esse anjo tem o selo do Deus vivo. O selo pertence exclusivamente ao seu dono e servia para identificar. Então esse anjo, antes que aqueles 4 solte o vento para causar dano na terra, esse anjo aqui vai vir da parte de Deus para selar alguém. Então preste atenção nesse detalhe. Alguém vai ser selado primeiro antes da grande catástrofe. O selo também identifica posse. Falamos bastante sobre isso daqui. Deixa eu correr aqui. Ele fala com o anjo lá, nós já passamos aqui, para não danificar a terra. E tinha o castigo pelos 4 ventos, foi a determinação divina. Falamos que é o Senhor Deus que está por detrás de tudo isso. Esse selar, meus irmãos, da parte de Deus, nós falamos aqui semana passada um pouquinho, porque quando chegar no capítulo 13, é aquele capítulo assustador de todo mundo, sobre a marca da besta, quando então alguém vai ser selado na testa e na mão. E eu sei que tem muitos teólogos sérios que defendem que essa identificação da marca da besta é para a nossa época, é o avanço tecnológico, é o chip que vai ser colocado nas pessoas. Meus irmãos, pode até ser esse um dos sistemas, mas como o capítulo 13 se aplicou no primeiro século? Ou não se aplicou a ninguém no primeiro século? Será que tinha chip no primeiro século? Tecnologia avançada no primeiro século? Será que a aplicação é só para a geração futura? Quando a gente chegar lá no capítulo 13, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí o texto se segue. Apocalipse 7, 4. Então ele vê o número dos que foram selados. Aquele anjo que subiu do nascente, que veio para selar com o selo do Deus vivo. João vê o número dos que foram selados. E o número está aí, meus irmãos. 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós também trabalhamos com os irmãos fazendo a pergunta: será que é literal? Será que são 144 mil literais, um grupinho fechado?
Será que é literalmente os sols de Israel, da nação de Israel? Precisamente 12 mil de cada uma das 12 tribos citadas? Porque está tão claro no texto. Bom, se você quiser literalizar isso daqui, você vai ter um pequeno problema. Porque na época de João, o apóstolo, não havia mais tribo em Israel para se identificar. Havia lampejos das tribos. As tribos foram dispersas, com o reino dividido de lá para cá. Elas tiveram muita dificuldade de estarem unidas novamente. Então, nós não tomamos o número 144 mil literal e nem tomamos as tribos de Israel literal. Tá bom, meus irmãos? Nós já falamos isso aqui semana passada. 144 mil representa o povo de Deus. 12 já é conhecido como o número do povo do Senhor. Como observamos no capítulo 4, versículo 4. 12 tribos, povo do Antigo Testamento, e 12 apóstolos, o povo do Novo Testamento. Então, o nosso entendimento é que o que João está vendo é essa unidade do povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento até a consumação do século. Juntando o povo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e o povo da nossa aliança, que nós fazemos parte hoje aqui. Então, deixa eu acelerar aqui, porque nós passamos por aqui. Falamos da tribo, identificamos aqui algumas diferenças da tribo original. Muito bem, e concluímos, meus irmãos. Concluímos lá dizendo que os primeiros selos, 6 selos, estavam cheios de morte e sofrimento. Mas o intervalo do capítulo 7 é uma mensagem de vida e esperança. Então, eu vou concluir hoje com uma mensagem de esperança, de vida, de satisfação, para encher o teu coração de regozijo, de júbilo, para você continuar a adorar o Senhor. Nós fizemos algumas perguntas semana passada, quando concluímos o estudo. E aí os irmãos responderam muito bem. Eu lembro que a nossa irmã Juliana foi uma delas que respondeu. Na visão dos 144 mil selados, o que significa o número 4? 4 cantos, 4 ventos. Explicamos isso daqui para os irmãos. A visão fala principalmente sobre coisas que iam acontecer na terra ou sobre coisas celestiais. E a terceira pergunta, quem enviou o anjo que subiu do nascente do sol? Perguntinhas básicas para mexer com a gente. Como o selo de Deus, nesta visão, traria conforto para os fiéis? Porque pensa comigo, meus irmãos, uma profecia do fim do mundo, de coisas horríveis que irão acontecer na terra. Na época de João, posteriormente, tem acontecido até o dia de hoje e aponta para um juízo final. Você que ouve uma palavra dessa, você fica alarmado, você fica perplexo. Então o capítulo 7 vem para dizer, acalma o teu coração, porque apesar de tudo, que se você sofrer tudo isso, existe um lugar preparado para você. João envia para a igreja e avisa que eu tenho os meus. Se você quiser, João, eu te apresento o número fechado, 144 mil, João. É um símbolo, mas eu posso contar para você, João. Mas o versículo 9, João vai identificar que, na verdade, esses 144 mil são uma grande multidão que não se pode contar. É o que eu quero ver com vocês então agora. A visão dos glorificados. A sequência continua, meus irmãos. Então, Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Vamos lá, o versículo 9 aí. Olha na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, depois que ele tem aquela visão dos anjos, 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, um anjo que vem do nascente do sol, dizendo, pera lá, não danifique agora não, porque eu preciso selar uns, porque esses receberão um galardão inigualável. Depois dessa visão de ver um número, se quiser ver um número fechado, 144 mil, ele diz assim, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono,
e diante do Cordeiro vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Meus irmãos, prestem atenção nesse detalhe. O capítulo 7, como eu estou repetindo, é um intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Assim, a visão dos santos no céu é seguida por uma breve explicação da maneira pela qual eles chegaram ali. O que João está vendo é a consumação de todas as coisas, é aqueles que foram glorificados. Meus irmãos, a glorificação ainda não aconteceu para muitos cristãos. Ainda estamos aguardando esse estágio final. Hoje nós vivemos a santificação. Fomos salvos por Deus na justificação. A santificação agora nos ajuda a viver na presença de Deus. Ainda não lá, mas já. Mas a glorificação é a ausência total de pecado. Hoje eu preciso da santificação, porque a santificação me ajuda a tirar o pecado de mim. Meus irmãos, a justificação me livrou da condenação que o pecado causava. Mas a santificação me livra, meus irmãos, da força, do poder do pecado que ainda habita em mim. Agora, a glorificação é a ausência total do pecado. É isso que João está vendo. Ele está vendo a igreja glorificada, um número fechado, uma grande multidão. Para ele não dá para contar, é inumerada. Está aí. Multidão inumerada, os remidos de todas as épocas, e eu vou mais longe, de todas as denominações, porque nós temos às vezes a ideia de achar que o céu só é habitação daqueles que têm uma tradição reformada. Só os calvinistas vão para o céu, só os grandes piedosos, aqueles servos que têm um entendimento tão claro das Escrituras, teologicamente falando corretamente. Meus irmãos, há pessoas salvas em todos os lugares. Nós não somos uma denominação exclusivista. Amamos a teologia reformada calvinista. Eu penso que é a que mais leva-nos perto da cruz de Cristo pelas Escrituras. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós não somos exclusivistas. Tem irmãos nossos em outras matizes que estão lá e eu não tenho dúvida que foram selados por aquele anjo que levantou dizendo: acalma, porque eu tenho o selo da parte do Deus vivo. É claro que às vezes, se a pessoa estiver em algum lugar que é muito atrapalhado, a mente dela vai abrir, o conhecimento vai vir, ela vai dizer: opa, eu preciso de um lugar onde eu vou crescer um pouco mais no conhecimento das Escrituras. E aí a gente sabe o que é que acontece. Mas nós não somos exclusivistas, meus irmãos. Então, em contraste com os 144 mil, a multidão é como a areia do mar, é inumerável. Talvez, meus irmãos, uma referência àquilo que o Senhor Deus falou com Abraão. Abraão, a sua descendência, Abraão, vai ser inumerada, porque ele estava falando, meus irmãos, dos descendentes, não de Abraão em si, mas do único filho de Abraão. E também não estava falando de Isaac. Estava falando daquele que viria da descendência de Abraão e que nele todas as famílias da terra seriam benditas ou abençoadas. Falando de Cristo. Então é uma multidão que não dá para se contar, é como a areia do mar. É só ler Gênesis 15, 5, que o Senhor Deus falou isso com Abraão. Com Abrão, na verdade. Não tinha nem trocado o nome dele. E o Senhor Deus depois ratificou isso com Jacó. A descendência dele seria como a areia do mar. E Jacó, quando veio os 12 filhos, que a nação se estabeleceu com as suas 12 tribos, mostrando que esse povo era um símbolo de um povo que não se conta na face da terra. Quando o Senhor Jesus chega, as tribos já não existiam mais, então ele chama 12 apóstolos para uma nova dispensação desta promessa. Que coisa, meus irmãos. João está tendo uma visão aqui do todo. De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Pensa nisso. Quantas línguas existiam na época do apóstolo João?
E hoje, se você fizer aí um apanhado, quantas línguas existem, meus irmãos, espalhadas na terra, tribos afastadas, nações que você não tem nem conhecimento do idioma, gente que seriam alcançados com esta bendita mensagem. E aqui, meus irmãos, então isto cumpre a grande comissão que o Senhor Jesus estabeleceu. Por isso é que na descida do Espírito Santo, uma das evidências da manifestação do Espírito Santo foi dom de línguas. As pessoas hoje têm uma dificuldade de entender aquilo. Por que aquele sinal? Era para poder a gente ficar atento. Olha, agora essa mensagem vai sair dos arraiais de Israel. Ela vai atravessar fronteiras, atravessar oceanos, vai alcançar povos de línguas diferentes. Então aquilo já era um sinal para os apóstolos, dizendo: vocês irão para lugares onde pessoas não falam a sua língua. E lá a mensagem será pregada e eles serão salvos. Até hoje, meus irmãos, essa promessa se cumpre. Quantos missionários saem da sua nação e vai para outra, e lá às vezes tem a barreira linguística e ele tem que aprender. E eu creio no poder de Deus que até hoje pode, se Ele quiser, levar um missionário numa região que ele nem conheça aquela língua, e lá o Espírito Santo dá a ele este dom espetacular. Eu creio nisso. O que eu tenho dificuldade de acreditar é que Deus dê esse dom para a gente ficar, nós aqui que já falamos português todo atrapalhado, e aí a pessoa ainda vem falar mais atrapalhado para nós ainda. Nesse sentido eu tenho muita dificuldade. Então é melhor falar o que eu entendo do que ficar falando coisa que eu não entendo. Então aqui é gente de tudo quanto é lugar, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. A América seria descoberta e o evangelho chegaria até nós. Chegou primeiro na América do Norte, depois desceu para a América do Sul. Os missionários vieram e aqui estamos, meus irmãos, alcançados por essa promessa que João viu lá atrás. Ele já tinha nos visto. Ainda estamos aqui, meus irmãos, mas daqui a pouco estaremos lá diante do trono, no tabernáculo celestial. E o texto diz que o povo estão lá em pé diante do trono, na presença de Deus, no santuário celestial, na presença santa dele, na linguagem paulina, no terceiro céu, no paraíso. Essa é a visão do apóstolo, meus irmãos. Ele identifica a vestimenta das pessoas. Claro que aqui é um símbolo. Vestes brancas, meus irmãos. As vestiduras brancas usadas pelos remidos representam a justiça de Cristo, recebida pela fé. São as vestimentas de Cristo. Não tem como você estar neste local com as suas próprias vestimentas. Você quer um lampejo disso? Tem uma parábola que o Senhor Jesus conta, da boda, se eu não me engano. É aquela parábola que o rei vai dar uma festa para o seu filho e manda chamar os convidados. Nós conhecemos o relato. E depois que a casa está cheia, porque era vontade do rei, ele sai lá no salão para dar uma olhadinha para ver se a festa está tudo tranquilo. E andando, ele vê alguém que não estava vestido adequadamente. A gente até assusta com aquele texto. Poxa, que injustiça! O moço está lá na festa, não tinha mandado chamar ele? Não foi um convite para todo mundo vir? Ele veio. E aí, então, a pergunta foi que o rei fez, falou assim: amigo, como é que você entrou aqui sem a vestimenta adequada? O texto nos informa que ele emudeceu, ficou mudo. Então, ele mandou chamar os seus servos, pegou aquele rapaz, amarrou ele e lançou para fora, onde há choro e ranger de dentes. Você lê aquilo ali, você fica assustado. Por que é que ele não estava vestido apropriadamente? Porque as vestes nupciais daquela festa era dado pelo rei. Se ele não tinha, é porque não foi dado para ele. Mas ele pensou que podia ficar ali assim mesmo. Não, eu posso. A roupa não quer dizer nada. Meus irmãos, as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, só é possível fazer parte da igreja de Cristo quem foi revestido pela justiça de Cristo, o único justo.
Quem foi declarado justo, não tornado justo, porque ninguém na sã consciência acha que já é justo na sua totalidade aqui na terra. O que aconteceu na cruz, meus irmãos, foi a imputação da justiça de Cristo a pecadores. João está vendo, eles estão lá, com as vestes brancas, mas aquelas vestes são as vestes de Cristo, justiça puríssima, santa. Apocalipse 19, quem abriu aí? Pode ler, por gentileza. Versículos 7 e 8. Alegremos e exultaremos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Isso. Versículo 8. Pois me foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Foi-lhe dado. É graça, maravilhosa graça. Meus irmãos, estas vestimentas, humanamente falando, você não encontra aqui. Não há homem na face da terra que te dê essa vestimenta. Não há nenhum poderoso na terra que vai te revestir com essa vestimenta. Aqui é o júbilo no céu, capítulo 19. É a consumação de todas as coisas para os salvos. Diz aí, alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a grande festa, meus irmãos, o casamento final, a hora da celebração, a noite de núpcia, por assim dizer, aquela grande festa, é um símbolo. Que alegria que é para ser, assim como é o casamento até hoje. Quando vai casar, que coisa que é na hora que chega o momento da celebração, da confirmação, da festa, é aquela alegria. Eu lamento dizer que muitos casamentos que celebram, que se alegram no dia dessa bênção aqui, depois esse mesmo casamento é tomado de uma tristeza incomparável. Aquilo que era alegria se torna tristeza, aquilo que era riso se torna em choro para muitas pessoas. Mas aqui não, meus irmãos, aqui é alguém que recebeu um linho finíssimo. O pano da época, você sabe, até hoje, uma roupa de linho finíssimo é um negócio fino mesmo, né? Porque o linho finíssimo aqui não é um pano humano, diz aí, são os atos de justiça dos santos, atos de justiça, justiça de Cristo, meus irmãos. Vamos lá. A justiça de Cristo, dada de graça ao cristão, é representada nos símbolos do Apocalipse por roupas e vestimentas, como acabamos de ver. Os que acompanham a Cristo estão vestidos de roupas brancas, os quais lavaram suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ah, preciosas promessas, meus irmãos, de vida eterna para os que lavam suas roupas no sangue de Cristo. Por isso que o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz: filhinhos, não pequeis, porque o pecado mancha essas vestimentas. Mas se você pecar, lembra que nós temos alguém junto ao trono da graça, Jesus o justo. Ele é fiel e justo para te perdoar. Se arrependa, porque as suas vestimentas têm que ser brancas, alvejadas com o sangue de Cristo. Meus irmãos, aqui está o caminho do cristão quando ele peca, quando ele erra. É triste para nós, meus irmãos, que sabemos dessa verdade aqui, que somos chamados para amar o Senhor de todo o nosso coração quando falhamos. O crente verdadeiro chora mesmo por causa do pecado. Ele lamenta, ele se quebranta. E o caminho, meus irmãos, é arrependimento, confissão de pecado, não tem outro. Não é se afastar da comunhão, não é não querer mais se aproximar de Deus em oração, muito pelo contrário, é você se lançar aos pés dele, fazer igual fez Daniel. Ah, Senhor, pecamos contra ti, a nós pertence o corar de vergonha, como se vê no dia de hoje. Neemias também confessa o pecado dele e da nação. É assim, meus irmãos. E nós temos um Deus que perdoa. Alguém pode ler aí, outro irmão, Apocalipse 22, versículo 14.
Eu não vou entrar no detalhe aqui sobre a árvore da vida agora, mas o ponto aqui é: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você pode estar perguntando assim: pastor, quando é que eu lavo as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro? Meus irmãos, eu vou te dar uma dica: não negligencie um dos sacramentos tão amado no nosso meio, que é a ceia do Senhor. Longe da ceia do Senhor ser algo para te assustar, te afastar da vida santa, é te aproximar. Você, pecador que é. Eu digo isso porque não são poucos aqueles que dizem: eu pequei, eu não sou digno. Hoje eu discuti com meu marido e é dia de ceia. Hoje eu briguei com meu filho. Hoje no trânsito eu me irritei e é dia de ceia. Eu nem vou na igreja, porque vai ter ceia. Se eu não tomar, o pastor fica atento lá pedindo os presbíteros para depois me visitar. Que é isso? Meus irmãos, a ceia é exatamente para mostrar o quanto nós éramos pecadores e o que o sangue de Cristo fez por nós. Então nós comemos do pão e bebemos do cálice com esta consciência de que a graça do Senhor Jesus, agora manifestada no sacrifício dele, me lava. E eu me revisto novamente, e eu me fortaleço novamente, e eu então abro a minha boca em adoração por esta graça maravilhosa. Longe de você se afastar da mesa do Senhor, do sacramento, você se aproxima com consciência. Bom, poderia ler o capítulo 3, versículo 4 e 5, mas deixa eu acelerar aqui, meus irmãos. Volta lá para Apocalipse capítulo 7, por gentileza. Nós ainda estamos no versículo 9. O versículo 9 diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O Cordeiro está lá, meus irmãos. O Cordeiro está lá. Ele subiu na ressurreição, no corpo da sua ressurreição. Está lá, está lá. Vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Palmas nas mãos, ou folhas. Eu sei que você já poderia querer literalizar aqui, palmas, né? Bater palma. Não, meus irmãos, ou folhas, ou palmeiras. Vocês devem lembrar que foi esta ovacionação quando o Senhor Jesus, montado no jumentinho, entrou em Jerusalém na última semana. Eles com palmas exaltando aquele que é o Filho de Deus. E logo depois pede para crucificar ele, né? Então aqui é um símbolo de regozijo e vitória. Ou seja, meus irmãos, acabou todo o sofrimento. Eles estão ali porque agora eles são mais do que vencedores na sua consumação. O livro do Apocalipse aponta, meus irmãos, para aqueles que são mais do que vencedores. Como William Hendricks tem um livro aí sobre o Apocalipse, o título é exatamente esse: mais do que vencedores. A igreja é vencedora. Meus irmãos, nós somos um povo que nós estamos nesse mundo numa batalha espiritual, mas de um inimigo espiritual feroz que é o diabo e suas hostes, mas que já está derrotado. Nós somos vencedores, aliás, mais, diz Paulo. Então, persevere até o fim, não desista, não joga toalha, seja a aflição que você enfrentar, ou o que vier, porque os anjos vão soltar o vento, e a catástrofe vai vir. E aí, quem é que vai suportar? Vamos lá, versículo 10, pulamos, olha aí na sua Bíblia rapidinho. Apocalipse 7:10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eu gosto dessa expressão aqui, pertence a salvação. Meus irmãos, a multidão louva a Deus por sua salvação. Salvação não é dada como fonte ao homem. Salvação vem do alto, vem de Deus, é Deus que salva, Ele é que é salvador. Homem nenhum tem capacidade de se salvar. Não tem como o homem querer ser salvo, a não ser que esta ação maravilhosa de Deus já entrou no coração dele. Por isso é que você então levanta a mão e diz: eu aceito.
Eu entendo quando o pregador, animado, entusiasmado, com boa intenção, acaba de pregar uma mensagem evangelística e faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus aqui? Ele persuadiu, ele teve uma boa oratória, ele foi carismático, ele atingiu a mente dos seus ouvintes. E as pessoas se envolvem, e vem mesmo, e vem. O fato é, meus irmãos, nenhum homem na terra tem poder de oferecer a salvação para ninguém, a não ser que Deus haja antes. Quando eu sou levantado para pregar o evangelho, para mostrar para vocês o caminho da salvação, eu tenho plena convicção de que é Deus que abre o coração para ouvir a mensagem. Se Deus não abrir, a minha retórica não vai abrir, o meu poder de persuasão não vai abrir, a minha carisma não vai abrir, a minha intelectualidade não vai abrir. É o Espírito Santo que faz isso. Eu posso pregar da melhor maneira e devo pregar, me esmerar, me afatigar, mas confiar que é Deus que opera tanto querer como realizar. Então isso acalma o coração até do pregador. Não relaxa ele não, mas deixa ele convicto. Eu vou pregar com fidelidade. E Senhor, é contigo. É contigo. Por isso aqui na nossa igreja, vocês sabem muito bem disso, nós não temos aquela tradição de no final do culto fazer apelo. Bom, a gente pode aqui acolá, fazer uma oração de intercessão, não há problema nenhum. Mas ficar no apelativo, de maneira nenhuma. Quem convence é o Espírito Santo. A própria mensagem pregada já é um grande apelo ao coração do pecador, meus irmãos. Então essa multidão que foi alcançada, estão lá louvando a Deus por sua salvação. Prestar atenção aqui, que coisa extraordinária. Meus irmãos, nós temos um Deus que está sentado num trono. Trono mostra poder de comando, de governo. O nosso Deus não está apático das coisas que estão acontecendo no mundo dele, meus irmãos. Ainda que aos nossos olhos parece que está tudo fora do controle, mas não está. João vê aquele que está sentado no trono e a igreja cantando. Vamos lá, versículo 11 e 12. No final eu vou tirar algumas lições para nós aqui. Apocalipse 7, 11 e 12 diz assim: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Preste atenção, se você fizer uma soma aqui, você vai ver 7 expressões de adoração. O louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, é verdade, eu confirmo, os milhares de anjos, meus irmãos, que rodeiam o trono de Deus, participam espontaneamente do júbilo da grande multidão. Preste atenção, porque é a multidão que João vê celebrando. E os anjos vêm, então, se aproximam para entrar nesta celebração. Os anjos de Deus aqui, meus irmãos, são aqueles que ficam hoje na expectativa de como Deus planejou a salvação de pecadores, e Jesus, executando esta salvação, dá ao Espírito Santo esta autoridade para aplicar esta salvação no coração de pecadores, e agora o próprio Espírito Santo usando esses pecadores para reproduzir este plano de salvação do Deus eterno. Os anjos ficam quase que boquiabertos. Como isso? Porque eles entendem direitinho tudo isso. Como seres limitados, pecadores, mortais, pode ter uma missão tão gloriosa. Mas essa missão não foi dada a anjo, foi dada a nós. Não fique esperando um anjo descer do céu para anunciar o Evangelho. Quem tem que anunciar o Evangelho somos nós. Por isso é que Paulo disse aos Gálatas: ainda que um anjo vindo do céu lhe anuncie um outro Evangelho, amaldiçoa ele, porque não é de Deus. O Evangelho já foi dado e agora ide e pregai. Lamento dizer que na história da igreja
Nós temos relatos de teólogos que tiveram visões, de anjos que visitaram eles, trazendo uma mensagem. E eles então anunciaram essa mensagem, um outro evangelho. Ou um evangelho para se associar junto com o evangelho de Cristo. Lamento dizer que são todos falsos. Todos malditos, amaldiçoados, diz Paulo. E esses seres celestiais, então, se prostram diante de Deus e lhe prestam perfeito louvor. Versículo 13 e 14, diz assim, Apocalipse 7, 13 e 14. É aqui que vem, meus irmãos, preste atenção neste detalhe. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Preste atenção porque João está tendo uma visão lá do céu. Coisas nesse lugar está acontecendo que a gente não consegue compreender. O ancião aqui, você deve lembrar do capítulo 4, quando João tem uma visão do trono, ele vê ao redor do trono 24 tronos, e nesses 24 tronos sentados, 24 anciãos. Então agora ele tem uma visão de que um dos anciãos levanta e faz uma pergunta, olha, esses aí, quem são? De onde vieram? Ou, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. A conversa aqui é que parece que o ancião falou com João, né? Quem são esses? Não sei. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Agora vem uma informação aqui assustadora. Até então nós estamos estupefatos com a maravilha de estar lá glorificando, aquela coisa toda. De repente agora vem uma revelação de que muitos desses, irão sofrer, irão padecer, irão derramar o seu sangue por causa da sua fé, serão rejeitados, perseguidos, serão deixados de lado, perderão liberdades. Meus irmãos, perseguição através dos séculos. Leia a história da igreja, leia o primeiro século, leia o Império Romano quando ainda estava no trono, até o quarto século, o que eles faziam com os nossos irmãos no primeiro século. Veja o que as guerras fizeram com os nossos queridos irmãos. Veja como a nação de Israel sofre até o dia de hoje. Veja o que Adolfo Hitler fez com judeus e cristãos. A história está aí para mostrar, meus irmãos, grandes perseguições até hoje. Vejam os países que o evangelho não pode ser pregado. Dá uma pesquisada para ver como que estão os nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, em países que eles não têm a mesma liberdade que nós temos aqui, de ter um local adequado para poder abrir o Santo Livro e estudar e cantar louvores. Gente que paga com a própria vida a fé simples que abraçaram. Quantos na China já estão presos, aguardando o momento do seu martírio? Quem são esses? Os que vêm da grande tribulação. Meus irmãos, perseguição através dos séculos, mas especialmente no tempo de angústia final. Eu tenho que dizer, meus irmãos, não pense que o mundo vai melhorar. Eu sei que existe um otimismo no nosso meio. Não, o mundo está caminhando para um momento de paz mundial, quando então nós teremos uma grande oportunidade de evangelizar o mundo inteiro. Não vai haver perseguição para os cristãos. Lê do engano, meus irmãos. A porta é estreita, o caminho é apertado, espinhoso, está afunilando cada vez mais. Os cristãos no mundo todo estão perdendo a sua liberdade. Ainda aqui na América do Sul, América Latina, alguns países ainda têm a sua liberdade. Eu digo alguns porque já existe perseguição velada para muitos cristãos da América Latina. Louvado seja Deus pelo Brasil, que somos um país laico. Temos leis que nos protegem, o
um ambiente de culto, seja cristão ou qualquer outra religião. O país é laico. Mas eu lamento dizer que está caminhando para um momento em que, talvez por culpa dos próprios cristãos da nossa nação, momento de perda de liberdade. Mas está vindo aí a grande final, a angústia, a grande tribulação. Vai chegar, meus irmãos. Não sei se na nossa geração, ou na geração futura, ou até quando Deus assim o quiser. Por isso, Pai, ensine o teu filho no caminho que se deve andar. Prepare o teu filho para este mundo. Não ensine o teu filho a amar esse mundo mais do que a Cristo. Dê presente para os seus filhos, mas dê Cristo também, mais do que presente para o seu filho, porque nós vamos passar e eles ficarão aí. Que geração, meus irmãos, irá suportar isso daqui, olhando para o Brasil? Unicamente por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Então é você todo dia crucificar o teu eu. Como Paulo disse, estou crucificado, não vivo mais eu. Versículo 15, vamos lá caminhando para o final, meus irmãos. 2 versículos para terminar. Apocalipse 7,15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Preste atenção aqui. O templo celestial lá na glória, o tabernáculo celestial. O templo de Salomão, meus irmãos. O templo de Salomão que foi construído lá em Israel era um tipo do templo celestial que nos aguarda. Lá não haverá sacrifício, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado. Mas haverá para nós, meus irmãos, um lugar de adoração. Por isso é que é bobagem hoje você querer trazer toda a parafernália e indumentária do Antigo Testamento para dentro da igreja. Loucura daquele que quis replicar a construção do Templo de Salomão. Se for uma questão apenas turística, aí tudo bem, vai ganhar dinheiro com isso. Mas às vezes espiritualiza a coisa. E tem gente na nossa nação que acha que para ser abençoado é só se entrar naquela construção. Meus irmãos, o que nos aguarda é este templo celestial na glória eterna. Vamos lá. Versículo 16 e 17. E aqui eu encerro. Olha que consolo, olha que esperança, olha que vida, meus irmãos. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Isso aqui me faz lembrar do milagre da multiplicação dos pães. Depois o povo queria mais pão. Que pão? Eu fico imaginando o tipo de pão que foi aquele que o Senhor Jesus multiplicou. Que maravilha! Pô, eu quero mais. O Senhor Jesus falou assim, esse pão apontava para uma outra realidade. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer da minha carne, nunca mais você terá fome. O povo não entendeu direito naquele momento. E aqui, meus irmãos, ele diz, vocês não terão mais fome, nunca mais terão sede. Isso me faz lembrar da conversa que o Senhor Jesus teve na beira do poço de Jacó com a mulher samaritana. Quando o Senhor Jesus falou assim, mulher, se você soubesse quem é que te pede, você que pediria. E eu te daria, e nunca mais você iria ter sede. Aliás, do teu interior iria fluir essa água viva. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Quem assistiu aí de Chosen deve ter visto lá, né? Tem algumas críticas sobre aquela cena, mas mexe com o nosso emocional. Aquela moça deve ter deixado o cântaro cair. Ela vai embora, agora ela não quer mais aquela água física. Claro, ela precisou depois beber água, claro. Mas agora ela estava saciada com uma água que nunca mais ela teria mais sede. Versículo 17. 16 no finalzinho diz aí que não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Aí o versículo 17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos
toda lágrima. Preste atenção no detalhe, porque alguns críticos dizem, está vendo? Lá vai ter momento em que você vai chorar, só que Deus vai consolar. A linguagem aqui é dizendo o seguinte, lá não vai haver sofrimento, os seus olhos serão enxugados, toda dor que você possa enfrentar neste mundo. Pensa numa aflição que arranca lágrimas dos seus olhos hoje. As angústias, as crises, as perturbações, os despontamentos, as decepções, as frustrações, o próprio pecado faz as lágrimas virem aos nossos olhos. Meus irmãos, lá acabou. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais morte, não haverá mais despedida, não haverá adeus, não haverá até logo. João está vendo essa multidão. Meus irmãos, esse texto é para deixar o nosso coração regozijante, com essa ação maravilhosa. Motivo de estarmos aqui na noite desse dia só por conta disso daqui, meus irmãos. Senão não teria sentido nenhum a gente estar aqui. Teríamos que ir para outro lugar. Nós só estamos aqui porque todos nós aguardamos. Isso daqui é a nossa esperança. Por isso é que Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai nas coisas lá do alto, onde Cristo está. As da terra ficarão aí, meus irmãos. Alguém leia, por gentileza, Isaías 40, versículo 11, e outro, Isaías 49, 10. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Em seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. E amamentos ele guiará mansamente. Exatamente, uma profecia para a nação de Israel, mas que apontava para um outro povo. Dizendo, olha, vai ter um pastor que ele vai apacentar, ele vai cuidar perfeitamente. E aqui eu já quero tirar uma grande lição, meus irmãos. Hoje eu estou na qualidade dessa função de pastor, para pastorear. É uma função, meus irmãos, muito honrosa. Mas eu sei da minha limitação. A nossa igreja é uma igreja pequena. É uma igreja que, se a gente fizer uma soma total, 100 e poucos membros. Eu não consigo dar conta, meus irmãos. Atender, cuidar direitinho, consolar, enxugar as lágrimas daqueles que sofrem, porque muitos sofrem no nosso meio. O pastor fica aquém no seu ministério. Aí já entra então o auxílio de um pastor para nos ajudar. Eu não sei como é que esses pastores de megas igrejas que batem no peito, como que eles fazem para cuidar das suas ovelhas? Se eles conseguem enxugar dos olhos as lágrimas. A gente consegue de uma daqui a colar, mas sempre fica desejando, a desejar. Mas olha aqui, meus irmãos, esse daqui não. Esse é o supremo pastor. Este é aquele que cuida. É o pastor que basta. É o pastor que me toma e me leva para pastos verdejantes, para a fonte de águas tranquilas. É o pastor que está comigo, me protegendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Cordeiro os apacentará e guiará. Com isso eu não estou dizendo que o pastor não deva cuidar de você. Mas se o pastor falhar, saiba que você tem um pastor e nada te faltará. É esse daqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, o supremo pastor das ovelhas. Primeira carta de Pedro. Aliás, eu falei Isaías 49, alguém leu? Pode ler. 49, 10. E faz lembrar o Salmo 23, né? Estou quase citando ele aqui. Exatamente. Falando do grande supremo pastor, meus irmãos, das ovelhas. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando estava indo para Jerusalém, lá de Mileto, ele manda chamar os presbíteros, lá da cidade de Éfeso. E ele diz, olha, pastoreai o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Nós cuidamos do alheio. O rebanho é de Deus, é Ele que apacenta, é Ele que conforta, é Ele que consola. Por isso que o ministério do pastor, do co-pastor, do supremo pastor, é alimentar com a palavra desse supremo pastor, que tem palavra de vida eterna. A palavra dele, não é a minha palavra que consola. Hoje, conversando com a querida irmã, exatamente sobre isso. Precisamos conversar para consolar o teu coração com a palavra dele.
Eu sei que tem muita gente que quer consolar o outro com as suas palavras, com técnicas humanas, com ciências humanas. Tudo isso tem o seu valor, meus irmãos. Temporário. O que de fato faz toda a diferença é a comida que esse Supremo Pastor nos dá. Você não vai ter fome, não vai ter sede. Pois bem, a aplicação sempre é para a nossa igreja, óbvio. O que isso tudo tem a ver com a gente aqui? Como é que está o seu coração? É você de fato uma ovelha desse Supremo Pastor? É só para fazer pensar, porque às vezes a gente questiona. Acontece coisas na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, será que eu sou crente de verdade? Será que eu sou mesmo ovelha? Será que eu não estou enganado no meio da multidão? Essa multidão, será que eu não sou um daqueles que não está vestido adequadamente para a boda? Mas é sempre bom a gente pensar, meus irmãos, a fé questiona, a fé não duvida, a fé questiona. Então podemos questionar, podemos, meus irmãos, rever os nossos conceitos espirituais, como Paulo disse aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmo e vede se vocês de fato estão na fé. É necessário, meus irmãos, porque olha o que nos aguarda. Então, ainda que é um estudo bíblico, não deixei ninguém fazer pergunta, eu vou deixar daqui a pouco, mas você não veio aqui à toa. E eu não sei como é que está a sua situação. Então, seja a aflição que for, pensa naquela grande aflição que está por vir. Então, quando você passar por uma tribulação, você nunca diga, Deus não me ama. Você diga, Senhor, é isso mesmo, no mundo tereis aflição. Eu estou aqui, Senhor, eu te exalto nessa aflição, Senhor. Não sou satisfeito, Senhor, mas eu sei que é uma realidade. Eu não fui enganado. O Senhor me disse que por causa do Senhor eu seria mesmo perseguido, rejeitado. Porque o Senhor é verdade única, absoluta. E tenta afirmar, meus irmãos, hoje, uma verdade absoluta, em qualquer setor da sociedade. A irmã que trabalha lá na escola, é professora, diga que só Jesus é verdade. Não, esse é a sua verdade, lá na sua igreja, com o seu pastor. Eu tenho a minha verdade. Nós vivemos num mundo do relativismo pós-moderno, já não é nem mais moderno. Tudo é relativo. Há quem diga, né? Há quem diga. Para mim, quem diz isso está certo. Até isso é relativo. O que ele está dizendo que é relativo. Vocês entenderam ou não? É quase uma esquizofrenia alguém afirmar que é relativo. Se ele afirma que é relativo, eu vou dizer, é relativo. Deu para entender? Meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde. Capítulo 7 é uma preparação do que vai vir no capítulo 8. Capítulo 8 e capítulo 9 é paulada. Mas o teu coração já está preparado, tá bom? O teu coração está preparado com o que você vai ouvir no capítulo 8. As trombetas começarão a tocar. E não é para tocar horror sobre vocês, dá medo, muito pelo contrário. O coração de vocês já está descansado. Vocês sabem que vocês estão aqui, mas vocês nem estão mais. João já viu cada um de nós lá no trono. Já estamos lá, meus irmãos. O Senhor Deus já viu cada um de nós exaltando Ele diante do trono da graça. É daqui a pouco. Eu não sei se vai ser nessa noite, eu não sei se vai ser semana que vem, daqui a 1 ano, 10, 20, 30 anos, não sei. O fato é, meus irmãos, eu estou vendo aqui algumas crianças. Tem 2 Alices aqui, pequenininha. Eu acho que são as mais novas. A Alice tem 1 ano e 3 meses. Isso. E a outra Alice já fez 2 anos. Mas vamos pensar aqui mesmo. Daqui a 50 anos, possivelmente muitos rostinhos aqui não estarão mais presentes. 50 anos? Já, muitos. Mas eu não tenho dúvida que daqui a 100 anos, se o Senhor Jesus não voltar, nem as Alices, possivelmente, estarão aqui. Se não estarão, meus irmãos, a pergunta que eu faço para encerrar é: onde estaremos? Com quem estaremos? Então, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Amém? Ok. A nossa hora estourou ali, mas eu vou abrir aqui para possível